E aí, tudo certo? Já parou pra pensar que a próxima vez que alguém for ver um filme pode ser muito mais do que só um passatempo? E se desse pra transformar esse hábito em uma ferramenta poderosa de crescimento? Bom, é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Um método que transforma o entretenimento em uma verdadeira jornada de aprendizado. Pensa bem, são muitas horas na frente das telas, né? E se cada um desses filmes não fosse só uma imagem que passa e a gente esquece? E se o filme pudesse ser um mentor, um espelho ou até um mapa para os nossos próprios desafios? É exatamente essa provocação que a gente vai explorar agora. Então, vamos lá. O pulo do gato aqui é uma simples, mas poderosa mudança de mentalidade. É deixar de ser só um espectador, que está ali buscando uma distração, para se tornar um observador ativo, alguém que assiste procurando por lições. E olha só a diferença gritante. De um lado, o espectador passivo, que vê um filme para fugir um pouco da realidade. Do outro, o observador ativo, que usa a ficção para entender melhor a própria realidade. É uma mudança de chave. Em vez de só consumir o conteúdo, a gente passa a extrair sabedoria dele. O potencial que se abre com isso é gigantesco. Tá, mas como é que a gente faz essa transição na prática? A boa notícia é que não precisa inventar a roda. Existe um método já estruturado para isso, que é o protocolo do entretenimento inteligente. Vamos mergulhar agora em como ele funciona passo a passo. E aqui estão os 5 pilares do método. Primeiro, a preparação, que é criar o estado mental certo. Depois, a gente aprende a identificar o ponto de ruptura na história. Em seguida, vem a metrificação para transformar o insight em algo concreto. O quarto passo é o relatório para criar compromisso. E por fim, o mais importante, o plano de execução, que transforma tudo em ação. Um passo leva ao outro. Bom, o primeiro passo é o alicerce de tudo. Antes de mais nada, o ambiente tem que estar preparado, sabe? Celular no silencioso, longe do alcance, sem nenhuma distração. A ideia é criar um espaço de foco total, preparando a mente com uma intenção muito clara. E essa aqui é a pergunta-chave. É quase como um mantra. Ao fazer essa pergunta antes do filme começar, ele deixa de ser só uma história e se torna uma fonte de respostas para desafios da vida real. O cérebro fica, programado para encontrar conexões. Certo, com a mente preparada, a missão agora é observar. Mas observar o quê? O tal do ponto de ruptura. É aquele momento decisivo da história, sabe? Quando o protagonista se vê numa encruzilhada e precisa fazer uma escolha que vai definir todo o resto. É quase sempre ali, nesse ponto, que a lição mais valiosa do filme se esconde. E aqui vem uma sacada muito poderosa. As nossas reações emocionais durante o filme são pistas. Aquela cena que causa um incômodo, uma irritação ou até o contrário, uma inspiração muito forte, geralmente está apontando para alguma área da nossa vida que precisa de atenção. O filme vira um verdadeiro espelho. Ok, o insight veio, a emoção bateu, mas como a gente torna isso algo concreto que não se perca? É aí que entra o passo 3, a metrificação. É o momento de traduzir o que foi sentido em dados, em um feedback organizado, quase técnico. E a análise segue uma estrutura bem simples. Primeiro, se identifica o pilar da vida que o filme mais mexeu. Pode ser controle emocional, comunicação, liderança. Depois, vem uma autoavaliação bem honesta. De 1 a 10, qual a distância entre o meu comportamento e a atitude do herói? E, o que é muito interessante, se analisa também a falha do vilão. Assim, o aprendizado vem tanto pelo exemplo bom quanto pelo ruim. Sabe aquela ideia genial que a gente tem e se não anotar, esquece? O insight funciona do mesmo jeito. O quarto passo, o relatório, cria responsabilidade. Ao compartilhar o aprendizado num áudio curto para um grupo, a lição se torna pública. O compromisso com a mudança fica muito mais forte. E a estrutura para isso é super simples e direta, quase um script. Assisti ao filme tal e o meu choque de realidade foi esse aqui. A partir de agora, o meu novo posicionamento vai ser esse. É uma declaração de intenção clara, que não só firma um compromisso pessoal, como também inspira o resto do grupo. Beleza, já teve a preparação, a observação, a análise. Agora vem a parte que realmente transforma o jogo. Passar da intuição para a ação. E chegamos ao último passo, que é, sem dúvida, o mais crucial de todos, o plano de execução. Cada filme assistido com esse método precisa gerar uma tarefa prática, inegociável e com prazo para acontecer. A regra é simples, mas muda tudo. O filme só se considerará concluído depois que essa tarefa for executada. É aqui que a ficção vira realidade.
E este exemplo do filme A Prova de Fogo deixa tudo cristalino. O insight foi sobre reatividade num relacionamento. A ação, uma mudança de comportamento específica e com prazo. Em vez de discutir, perguntar como posso ajudar. Simples de entender, mas com um impacto profundo. Para dar uma inspirada, vamos ver alguns exemplos de como esse protocolo pode ser aplicado. Uma lista de filmes pode virar um verdadeiro currículo de desenvolvimento pessoal. Por exemplo, para estudar liderança. Assistir Até o Último Homem se torna uma aula sobre convicção. Sully vira um estudo de caso sobre controle emocional sob uma pressão absurda. E King Richard ensina sobre visão e planejamento de longo prazo. Cada filme vira uma matéria a ser estudada. A mesma lógica vale para o mundo dos negócios. Air pode gerar insights valiosos sobre parcerias estratégicas. Fome de poder é um alerta sobre o preço da ambição desmedida. E Ford versus Ferrari é uma aula sobre como lutar contra a burocracia para inovar. Cada história oferece um novo ângulo. No fim do dia, a mensagem central é essa. O objetivo de todo esse protocolo é sair do consumo passivo e gerar resultado no mundo real. Senão, no final, o filme é só uma imagem que a gente logo esquece. Então, da próxima vez, a pergunta muda. Não é mais o que vamos assistir, mas sim o que vamos aprender. Fica essa provocação no ar. O que será que o próximo filme na lista tem para revelar sobre a jornada de cada um?